Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Biblioteca de Resumos. O meu nome é Gustavo Vinícius, eu sou psicólogo e escritor. Neste canal eu vou trazer resumos de grandes ideias e grandes conceitos que podem mudar sua vida. Vamos para o capítulo 2 do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, cujo título é O Grande Segredo de Tratar com as Pessoas. Esse capítulo é essencial para quem quer aprender a gerenciar grupos, principalmente. Tratar pessoas de forma geral, mas gerenciar grupos, isso aqui é muito importante. E quando eu digo grupo, é qualquer tipo de grupo. Pode ser grupo de trabalho, pode ser uma família, pode ser grupos escolares, não interessa. É muito importante você saber este capítulo aqui. É muito importante você saber o grande segredo de tratar com as pessoas. Então, na página 51, Dale Carnegie diz o seguinte: o único jeito de conseguir que alguém faça algo é conseguir que a outra pessoa queira fazer. Não existe jeito de induzir uma pessoa a fazer alguma coisa bem sem que ela queira fazer. O único jeito é a pessoa querendo. Outro conceito interessante: o único processo pelo qual eu posso conseguir que você faça alguma coisa é dando-lhe o que você quer. Então, Dale Carnegie estabelece aqui uma regra muito importante. As relações interpessoais são baseadas numa troca. Então, para você fazer algo que eu queira, você tem que querer. Mas para você querer, eu tenho que te dar algo que você quer. Tendo percebido isso, Dale Carnegie traz um outro entendimento que todos nós precisamos ter acerca da natureza humana, que é: o mais profundo desejo da natureza humana é se sentir importante. E ele baseia esse conceito no filósofo John Dewey e o psicanalista Sigmund Freud. E aí nós podemos ter na leitura do livro algumas percepções muito interessantes. Primeiro, este desejo profundo de se sentir importante raramente é satisfeito. Todos os indivíduos têm, mas poucos o percebem. O que toda criança faz quando ela tem um boletim escolar bom, ou quando ela aprende a fazer alguma coisa nova? O que ela faz? Qual é a primeira ação que ela tem? É mostrar para os pais. É chamar o pai e a mãe e dizer assim: olha só, pai, mãe, o que eu sei fazer, o que eu aprendi a fazer. Olha só como eu estou me saindo nessa coisa que eu estou desempenhando. Então, esse desejo profundo de se sentir importante para alguém, de ter uma relevância nas coisas que se faz para alguém, existe em nós desde que nascemos. E é justamente esse desejo de se sentir importante para alguém que move as pessoas. Na página 53, o Dale Carnegie dá uma explicação muito interessante acerca desse desenvolvimento do desejo de se sentir importante. Um desejo de se sentir importante não só agora para os pais como crianças, mas de uma forma social, de se sentir importante na sociedade em que vive. Olha só o que ele diz na página 53. Este desejo faz você querer usar roupas da última moda, dirigir os carros lançados mais recentemente e falar sobre seus inteligentes filhos. Você já reparou ou deve conhecer pessoas que ganham um salário mínimo, mas compram um tênis da Nike de 600, 700 reais parcelado em trocentas vezes. Mas você já parou para pensar o que faz a pessoa agir dessa forma? E os carros 0 km do ano? Você já parou para pensar o que faz a pessoa pagar muito, muito mais caro num carro que acabou de ser lançado e que ninguém tocou? Porque se você parar para pensar, não é uma coisa objetiva, não é uma coisa usual. Você consegue comprar um tênis infinitamente mais barato que o da Nike, que também é de qualidade e que cumpre o objetivo de ter um calçado. E a questão do carro é a mesma coisa, não precisa ser do ano e 0 km. Paga-se absurdamente mais caro para ter isso. E é uma coisa interessante para se pensar, porque é um tênis que a pessoa vai querer exibir para todo mundo. É um carro que a pessoa vai querer dizer para todo mundo que comprou naquelas condições, pagando aquele valor daquela forma. E esse terceiro exemplo aqui, que é falar sobre os seus inteligentes filhos. Existe um processo muito engraçado no Brasil, que se você é observador, você já percebeu. Os pais criticam a rodo seus próprios filhos, mas esses mesmos filhos que são criticados veem e ouvem os seus pais falarem bem deles próprios para outras pessoas. Mas quem é que precisa do elogio, da apreciação, de se sentir importante? São as outras pessoas ou os filhos? É de se pensar, não é? Na página 56,
Dale Carnegie diz que as pessoas vivem tão desejosas de consideração que chegam a se tornar mentalmente desequilibradas para conseguir o seu intento. Ele dá um exemplo muito interessante. Segundo o comissário da polícia de Nova York, a média dos jovens criminosos tem o ego inflado e seu primeiro pedido depois da prisão é ver os jornais que fazem deles heróis. Caramba, olha só o quão profundo é o desejo de se sentir importante. Uma pessoa jovem comete um crime e a primeira coisa que ela quer, o que ela quer saber? Logo que pode fazer o seu primeiro pedido. Ela quer ver como que o jornal está falando dela. E aqui, deixa eu te dar uma observação muito importante de psicólogo. Todas as pessoas têm esse profundo desejo de se sentir importante, reconhecido, elogiado, valorizado. Ok. Entretanto, as pessoas que sofreram a ausência desse reforço dos pais na infância têm uma necessidade desequilibrada, têm uma necessidade muito maior, e isso pode sim fazer com que a pessoa tenha atitudes absurdas tentando suprir esse vazio, como, por exemplo, cometer um crime. A maioria das pessoas, se não gosta de qualquer coisa, investe contra a pessoa, mas se gosta, não diz nada. Página 57. Essa observação foi feita acerca dos Estados Unidos, claro, mas serve muito para o Brasil, de que a nossa sociedade é muito crítica. Cara, é impressionante como a nossa sociedade é crítica, e eu digo em todas as esferas. Os pais têm uma dificuldade imensa de elogiar os filhos, mas uma facilidade tão enorme, sabe? A crítica sai assim tão fácil, mas o elogio é uma coisa tão difícil, sabe? Uma pessoa desempenha melhor qualquer função e em qualquer situação sob um espírito de aprovação do que sob o espírito da crítica. Palavras de estímulos ecoam na memória. É muito triste a forma que a nossa sociedade foi montada. Palavras de crítica saem com muita facilidade na boca das pessoas. Não só na relação pais e filhos, mas em qualquer esfera, de qualquer tipo de relação. Quando você é psicólogo, você percebe o quanto isso aqui é verdadeiro, o quanto palavras de estímulos ecoam na memória. E não só palavras de estímulos, mas palavras de desestímulo também. É muito comum, por exemplo, o cliente ter dificuldade de estudar, de alcançar objetivos como concurso público, faculdade, coisas que estão, assim, no objetivo mais, ele sente um bloqueio, uma dificuldade, uma forma de sabotagem no processo do estudo. E em questão de algumas sessões, algumas semanas, ele resgata da memória o fato de que seus pais viviam chamando ele de burro, de que ele nunca fazia nada direito, de que ele não ia conseguir, de que ele... Sabe, esse tipo de memória é muito comum na nossa sociedade brasileira. E assim, por que é tão profundo isso? Por que palavras ecoam na memória? Porque muitas vezes passam-se 20, 30, 40 anos e a pessoa ainda está sendo refém daquelas palavras críticas que foram ditas na sua infância. Agora imagina que essa pessoa teve que viver sobre um espírito de crítica a vida inteira. Eu não sei o que os pais das antigas gerações pensavam, nem os patrões dos antigos empregados pensavam, e nem também o que os antigos professores, que sempre diziam para os alunos que eles não iam ser nada na vida, também pensavam. Mas eu sei de uma coisa, e esse livro atesta isso. Colocar uma pessoa sob o espírito de reprovação e de crítica nunca trouxe bons resultados, nunca trouxe mudança. Chamar um filho de burro não vai fazer com que ele busque ser inteligente. Chamar um empregado de preguiçoso ou dizer que ele tem péssimos desempenhos ou que ele faz mal uma função não vai fazer ele mudar. Dizer que um aluno não tem futuro não vai fazer ele buscar um futuro. E as pessoas não entenderam isso ainda. Isso é dolorido, isso é triste, isso é duro, isso vai ecoar na memória das pessoas por muito tempo. E provavelmente vai requerer terapia. A sugestão de Dale Carnegie é que você tenha um novo estilo de vida, onde você deixe de pensar em si mesmo por um momento e comece a pensar nos aspectos bons de outra pessoa. Pois uma das virtudes mais negligenciadas do nosso dia a dia é a valorização. Existem diversos estudos que já comprovam que é muito mais eficaz para a mudança ou modelagem de um comportamento você reforçar a atitude positiva do que a crítica e a punição. Então, Dale Carnegie está sugerindo o seguinte: a partir de hoje, que tal
ao invés de criticar, de punir, de bater, de lançar toda essa crítica, essa energia pesada, negativa, todo esse vômito que você tem a respeito de uma pessoa, que tal você começar a parar de pensar em si mesmo, na sua frustração, no que você esperava que a pessoa fosse, no que você esperava que ela fizesse, e começar a pensar nos aspectos bons dessa pessoa, e elogiar, e reconhecer, e fazer ela se sentir importante porque ela é boa naquilo, porque se ela é boa, ela se dedicou para aquilo. Por que você não pode reconhecer isso? Com certeza, ela vai querer fazer cada vez mais e mais o que você deseja que ela faça, se você der isso que ela quer. Isso que toda a natureza humana, presente em todas as pessoas, querem. Que tal ter uma mudança no estilo de vida, no seu estilo, no seu jeito de tratar as pessoas? Entretanto, Dale Carnegie traz uma observação muito interessante. Diferencie a bajulação do elogio e reconhecimento sincero. Nunca bajule, em hipótese alguma. Porque o que é bajulação? Isso é uma coisa muito constante no Brasil. Em todo lugar que você vai, sempre tem um puxa-saco. Sempre tem. O Dale Carnegie diz o seguinte: não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa, em hipótese alguma. Por mais que você veja o puxa-saco, sabe, conseguir coisas, não seja essa pessoa. Porque a bajulação, ela é falsa, ela é desonesta, ela é sempre focando nos benefícios próprios, nunca em fazer o outro se sentir bem. Às vezes é uma pessoa que puxa saco do chefe para tentar subir na empresa. Não faça isso. Não faça isso. Essas pessoas que são realmente falsas, elas têm um curto período de sucesso naquilo que elas estão buscando. Às vezes pode parecer que não, mas acredite, sim, elas não estão satisfeitas consigo mesmas, elas têm graves problemas de autossatisfação ou de entender que foram elas realmente que conseguiram alcançar aquele objetivo por mérito. Elas nunca vão se sentir bem consigo mesmas de verdade. Então, nunca bajule, nunca puxe saco, ok? Esse treino de elogio, de reconhecimento, de fazer a pessoa se sentir importante, precisa ser verdadeiro. Nas nossas relações interpessoais, devemos nos lembrar de que nossos companheiros são seres humanos e que, como tais, desejam ouvir uma boa palavra que os valorize. Elogios e palavras verdadeiras podem ser utilizadas em todas as relações que você tem. Não importa qual seja o nível de relação. Seja sincero na sua aprovação e pródigo no seu elogio, e as pessoas prezarão suas palavras, guardando-as e repetindo-as durante toda a vida. Repetindo-as anos depois, quando você já as tiver esquecido. Caso você não saiba, pródigo é uma pessoa generosa, uma pessoa que esbanja. Quer dizer, ela não poupa palavras na hora de elogiar as pessoas, de reconhecer as pessoas. Todos nós conhecemos pessoas que são tão hábeis, tão fáceis de criticar, sabe? De soltar palavras críticas. Mas você já parou para pensar o quanto é difícil você lembrar de alguém que saiba tecer elogios às pessoas? É muito raro isso. E essa era das redes sociais e das tecnologias torna isso muito evidente. Porque isso impulsionou ainda a capacidade do brasileiro de poder criticar as pessoas. Antes você criticava somente pessoas do seu dia a dia, do seu convívio, da sua escola, do seu trabalho. Hoje pode ter um famoso que mora a quilômetros de distância de você, ou uma pessoa que está desenvolvendo um trabalho e você pode ir lá e simplesmente destruir, criticar esse trabalho. Então assim, o potencial de poder fazer uma atitude ruim e de poder fazer uma atitude boa aumentaram. A grande questão é, você deve inclusive decidir propagar, inspirar energias boas, positivas, de estímulos. Isso é o grande segredo de tratar com as pessoas. E nisso se reside o princípio 2. Aprecie honesta e sinceramente. Meu querido, minha querida, se você chegou até aqui, eu sei que você já é uma pessoa diferenciada. Eu sei que você é uma pessoa que quer mudar a sua vida. Você é uma pessoa
que busca inteligência. Então eu quero anunciar para você uma forma a mais de você se aprofundar no conhecimento. Ao mesmo tempo que eu estou produzindo esses vídeos, eu estou produzindo também o resumo em PDF do livro. E você pode ter acesso a esse resumo de uma forma muito simples. Você pode clicar nesse card da Hotmart ou você pode clicar no link que está abaixo do vídeo na descrição. E está ficando um documento de PDF muito bonito e também muito curto. Para você ter uma noção, até o capítulo 2 foram 63 páginas do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E eu resumi os 2 primeiros capítulos em apenas 6 páginas. E neste resumo em PDF ainda tem observações particulares deste que vos fala. Observações que estão além desse vídeo. E caso você tenha interesse em pedir que eu resuma um livro para você, tanto em PDF como em vídeos, você pode fazer a solicitação do resumo clicando aí na tela ou também clicando na descrição e indo para a minha loja. Meus sinceros agradecimentos por você chegar até aqui e foi um prazer transmitir conhecimento para você.